Vou passar a palavra para o Beto, não sem antes declarar que nós somos adeptos fervorosos do dogma da infalibilidade papal. Eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês hoje e dizer que essa avacalhada inicial que o Sérgio deu de infalibilidade papal realmente faz pouco sentido, né? Mas o que eu queria dizer... Uma maioria das coisas que eu digo. Então. Não, o que eu queria dizer, primeiro, a pergunta que foi feita, né, qual é, se nós estamos atrasados na chamada indústria 4.0, o João foi bastante enfático nisso. Eu só vou lembrar duas pesquisas da CNI recentes, né? Uma que está ainda em vias de publicação e uma mais antiga, 2 anos atrás, né? E o resultado é desanimador, né? Nessa última, apenas 1%, 1,5% das quase 900 companhias foram avaliadas, então se classificam como usando integradamente um grupo de tecnologias da chamada indústria 4.0. Né? 40% não tem praticamente nada. Né? E você distribui isso ao longo do caminho. Né? Infelizmente, né, a evolução da crise recente realmente vai acabar levando a que isso demore mais para melhorar. De um lado, pelo gigantesco fiasco da política de campeões nacionais. Não sobrou nada, literalmente nada pensando do ponto de vista de competitividade tecnológica, né? Ao contrário, né? A outra coisa que chama atenção é que nós temos um número significativo de grandes companhias que podem ser classificadas como zumbis, companhias que efetivamente não conseguiram se manter, com passivos enormes, né? Travando o mercado de crédito. Basta pensar em empreiteiras, por exemplo, né? São empresas realmente bem complicadas, né? Sem futuro visível e no meio de uma crise bastante grande. Nisso daí, destaca que tem poucos líderes industriais, poucos, você vai quase contar no dedo, né, de empresas que fogem disso, portanto, eu acho algo desolador a perspectiva olhar desta forma. E é por essa razão que os que brincaram comigo antes, o Jorge tem razão, que eu vou voltar os olhos à questão do agronegócio. Primeiro porque é um único setor que nos últimos anos atravessou crescendo, produzindo resultados e reforçando o seu padrão de competitividade. E quietamente tem toda essa meia revolução na proposição de valor, na forma de operar, está entrando mais genericamente no setor agroindustrial do que qualquer outro setor da economia brasileira. Né? E isso já está começando a ficar... Basta um exemplo. Se pegar das 3.000 startups que nós temos no Brasil, há uma enorme concentração ligada ao agronegócio. Enorme concentração. Né? E essas empresas, elas têm muito do que o João falou. São empresas fundadas por jovens, extremamente bem formados, com experiência aqui no exterior, e que desenvolvem modelos de negócio que não dependem de crédito público, não depende de favor governamental. Não precisa viajar a Brasília, nem botar uma representação em Brasília para extrair benesses governamentais, como foi recente. E isso está entrando em diversas coisas. Entra na área de saúde, está entrando na área de mobilidade, mas há claramente na área financeira, as fintechs, chamadas fintechs, são extremamente bem-vindas para aumentar a competitividade no mercado bancário, né? Mas onde a gente tem a maior concentração disso está ligado à cadeia do agronegócio, né?
que é onde, usando aí os conceitos, né, que o Jorge e o João colocaram, é onde é um locus, onde nós estamos juntando numa cadeia só, ou em várias cadeias, mas com a mesma característica, né, produção primária, né, serviços e indústria. Com uma transformação bastante grande e com uma vantagem. Se a fábrica da camiseta pode ir lá para os Estados Unidos, para Atlanta, não dá para transportar a terra, o sol e a água para outros países. Então, se ganha-se competitividade relativa nisso, né, esta é uma que vai ficar com a gente. Né, de tal sorte que eu acho que vale a pena pensar de que nós temos aí é mais otimista o quadro, mas a possibilidade concreta de um sistema que representa 25% do PIB, que nós tenhamos um modelo de negócios, uma forma de operar que dê resultados, tenha competitividade internacional, e o que é mais importante, né, isso eu não tenho praticamente dúvida de dizer, se tirar o caso da Embraer e uma outra indústria, nós temos um sistema de progresso tecnológico que está endogeneizado. Ele não precisa de um programa específico de governo. A própria agenda de pesquisas e de inovações ela vai sendo construída, né? Talvez seja o setor onde a integração da universidade com o campo, com o experimento, seja mais generalizada, né? E ainda é capaz de responder a uma demanda que é universal, que é a de sustentabilidade. Então, isso no meio urbano continua sendo pouco visível, né? É pouco percebido no meio urbano que nos últimos 40 anos o preço relativo de alimentos caiu 3% ao ano. A alimentação ficou relativamente muito mais barata. E não é casual que a gente tenha muito menos notícia de desnutrição do que de obesidade como precoce, como um problema de saúde pública cada vez maior, né? Bom, e o que então nós temos desenvolvido aqui? São duas coisas que estão se configurando, né? Nós temos um avanço significativo e uma integração entre indústria, serviços e o setor primário na produção agrícola, né? E na sua ligação com a indústria, e, de outro lado, na parte industrial, o desenvolvimento de produtos, propostas de valor de coisas novas, que são desenvolvidas, inclusive, com acesso à tecnologia no exterior. Eu vou dar um exemplo mais específico disso, para mostrar como é geral. E esses sistemas estão avançando com uma velocidade bastante grande, né? E volto a dizer que esses sistemas estão sendo desenvolvidos integrando produção primária, indústria e serviços, numa proposição única do que está acontecendo, né? E com uma coisa que acabou meio que passando desapercebida para muita gente, né, é que o espalhamento das tecnologias digitais no campo acabou sendo possível, né, por várias tecnologias, mas a mais significativa é a possibilidade de usar satélites de baixa altitude para gerar uma internet que funciona no meio do campo. E é barato isso. Uma caixinha desse tamanho, que custa pouco, você leva para o campo e ela é suficiente, e tem uma forma, não me pergunte como é que é, porque não é a minha área, né, de economizar o tempo de satélite. Então, ela tem algum processamento para que suba bastante coisa, mas que desça só aquilo que é selecionado para isso. E essa caixinha, né, ela é suficiente para responder o que poderia ser a priori, né? Quem usa isso aqui tem uma internet melhor, mais confiável que a da cidade, né? Que ela é definitivamente confiável. E o que nós estamos vendo sendo desenvolvido cada vez mais relevante, né? É exatamente a plataforma de gestão, que é o que você tinha colocado, Jorge.
O valor está na plataforma de gestão, usando machine learning, usando inteligência artificial, essa modelagem artificial, começando, inclusive, na produção mais bruta, né, no início da produção, né, uma experiência cada vez maior de internet das coisas. Se você pegar a produção no campo, em muitos lugares do Brasil, e isso está espalhando cada vez mais, você tem equipamentos, tratores, plantadeiras, comandados à distância, né, por processos capazes de fazer o que é uma pequena revolução, que é a agricultura de precisão, né, que é algo que você só consegue fazer quando você junta essas três coisas. Então, vai indo, você está numa lavoura, vai indo uma máquina, e a máquina opera em condições variáveis. Ela é capaz de ler a plantinha que está no chão, distinguir qual que precisa ganhar o adubo, qual que não precisa ganhar o adubo, qual que precisa receber o defensivo, qual que não precisa, com economia de material, que é absolutamente fundamental, e com um potencial de crescimento de produtividade, né, muito mais rápido do que se pode imaginar. Vou dar um exemplo. Quando eu fiz a minha tese em 1973, dizendo que 72, que o Brasil podia exportar 300 milhões de dólares de soja, a produtividade padrão, no melhor lugar, nas melhores terras do Paraná, se colhia 18, 20 sacos por hectare. Hoje, a média está chegando a 60, as melhores produções fazem 80, e com a tecnologia e a biotecnologia disponível, você pode chegar a 100. Qual é o resultado disso? É que paga o buraco na estrada, paga o porto que é de má qualidade e é capaz de se manter totalmente competitivo quando comparado internacionalmente. É por isso que resultou no cenário em que, embora não sejamos o maior produtor agrícola, no mercado oceânico, né, nós disputamos com os Estados Unidos quem é o maior. E no caso da soja, esse ano, inclusive, vai ser maior. Mas essa agricultura de precisão é que está garantindo, digamos, essa evolução, essa evolução recente. E a agricultura de precisão é feita com a integração de equipamentos com plataformas digitais, né, com mapas, e tudo isso coletado online. São estações meteorológicas que ficam no campo, que funcionam 24 horas por dia, são baratas, são pequenas, são baratas, são confiáveis, e essas informações permitem duas coisas. No dia a dia, você comandar a operação, é hora de soltar a adubação, é hora de segurar a adubação, permite o planejamento, né, e permite o aprendizado, o machine learning. No fundo, está virando uma questão de Big Data. Então, a produção agrícola mais moderna, ela está sendo tratada como a coisa do Big Data, com esse conjunto de coisas, a qual você associa também, né, a informações de mercado e de logística, que permite, né, no meio do tratamento, a mesma plataforma permite saber como é que está o preço da soja em Chicago e, eventualmente, fechar uma operação. Então, este conjunto, né, faz com que, do ponto de vista da produção, a agricultura de precisão reduza custos, aumente a produtividade e permita também a predição de quando fazer a manutenção dos diversos equipamentos e as projeções e a previsão, e aí a tomada de decisão. De tal sorte que nós estamos caminhando para cada vez mais para ter um volume maior de produção, com maior produtividade, com redução de custos, e isso com uma infraestrutura lamentavelmente ruim, né? Esta mudança é uma pequena revolução mesmo que está acontecendo. Mas não basta, não é só isso, né? Porque isso aqui está interligado à agroindústria que compra ou exporta ou processa essas coisas, faz parte de um sistema bastante grande, e do ponto de vista da proposta de valor da produção, a percepção de que está sendo desenvolvido muita coisa nova e de valor na área de energia e de outros produtos e de materiais.
E eu vou me permitir usar um exemplo que é relevante, que é o setor de celulose. Né? Todos nós sabemos, e é verdade, né, que as árvores crescem mais rápido e tem muito maior produtividade no Brasil do que praticamente qualquer outro produtor no mundo. Né? Não se utiliza, como na Indonésia, não se utiliza de floresta natural, isso já há muitos e muitos anos, e isso permite fazer um produto, que é uma commodity, né, que é a celulose, né, do qual nós vendemos bastante. Mas o que está abrindo agora, né, e já muitos desses produtos estão, já, alguns até patenteados e indo para campo, é que, ao tratar de forma diferente a matéria-prima, por exemplo, produzindo nanocelulose, um mundo de outros materiais se abre. Dessa nanocelulose é possível tirar, né, e esse já é um produto concreto, elastômeros, né, usados da indústria têxtil. Essa calça jeans que se amolda ao corpo, ela tem algodão, mas tem elastômeros ali dentro, né, e isso é feito a partir desse desenvolvimento, que é simultaneamente competitivo e renovável. E, portanto, a demanda é aberta, vai ser cada vez maior. É possível também, e aí volta um pouco do que o João colocou, a produção competitiva de compósitos, de materiais plásticos, que também têm a característica de serem biodegradáveis. E à medida que a gente anda para o carro elétrico, então, o João falou de modelos de negócio, pouca gente se dá conta que o carro elétrico e o carro que não precisa de motorista, né, vão mudar dramaticamente a demanda de materiais sobre o que você coloca em cima do powertrain. Quer dizer, o carro não precisa mais ser um cofre, né? Ele é de aço, forte e pesado, porque o carro bate. Né? Tem acidentes, e não são poucos. À medida que você for mais para esse tipo de coisa, o que se deseja, o que vai aumentar no carro, hoje, para o carro usual, o carro motor explosão, já a participação de materiais compósitos é maior. Né? No congresso da Biquim, de 2 anos atrás, o presidente global não é da BASF, da outra americana, da outra alemã, não, da alemã, Bayer, acho que foi da Bayer. Ele apresentou o programa de trabalho deles. A prioridade absoluta, além de aumentar a produtividade das fábricas com indústria, o conceito de indústria 4.0, era produzir materiais compósitos plásticos para a indústria automotiva alemã, especialmente. Então, a demanda disso aqui realmente já é grande e é BASF, desculpe, não é Bayer, é BASF. E isso pode ser feito também a partir de nanocelulose. Né? Isso é possível, portanto, entrar nessa área de materiais muito mais pesados. Da mesma forma, a área de novos produtos energéticos, que é o segundo polo desse conjunto que está aqui. Né? É o desenvolvimento de novos produtos com esta característica de competitivo e amigáveis ao meio ambiente, biodegradáveis. Então, esse conjunto que está aqui, né, hoje é mais ou menos 25% da economia brasileira, se eu puser todas as fases do processamento. Nos últimos 5, 6 anos, enquanto a maior parte da indústria entrou numa crise considerável, esse segmento continua crescendo. Né? De modo que o que acho que, curiosamente, sou obrigado a dizer que onde mais bem vai a indústria 4.0 é no agronegócio. Não é na agricultura, não é na indústria. Né? É onde ela, como conceito, é onde ela vai melhor. E se olhado desta forma, não tem razão para ser pessimista, como o João colocou, no grosso da indústria. Né? Tem um espaço enorme. Então, a minha resposta à pergunta, nós vamos perder esse trem? Né? No que depende deste segmento, eu acho que não. Não estamos perdendo. Né? E o que eu acho mais importante é voltar a algo que é conhecido de todos. O que levou a isso? Né? Ao longo, primeiro, tempo. Né? Você não vira melhor que os outros do dia para a noite. Isso levou 50 anos para ser construído. Né? Segundo,
por um dos raros segmentos da universidade que, de fato, se liga e se preocupa ao que está acontecendo no mundo real. Essa ligação entre esse setor produtivo e a universidade, né, é muito forte desde sempre. E não é só dinheiro, né? Inclusive, é a moeda do reconhecimento. Um bom pesquisador nessa área, né, ele é tratado como herói nos maiores reuniões de feiras de agronegócio, etc. Então, não é só o dinheiro, porque a universidade paga mal, né? Não paga tão bem assim. É esse reconhecimento. E, ao mesmo tempo, né, a agenda de pesquisas ela é automaticamente renovada, não precisa vir um plano governamental, porque ela é percebida por esse sistema, que é um outro truque que a gente tem que ter, né? E esta é uma perna. A outra perna é competir no exterior, que é reservado para poucas empresas industriais estrito sensu, como a Embraer, né? Como a WEG e coisas desse tipo. Então, isso é um segmento realmente bastante grande. E, colocado desta forma, eu acho que não resolve o problema da indústria, que está sujeita a muitas coisas, mas este pedaço desta cadeia tem sido, e eu acho que vai continuar vencedor. Eu não sei se eu devo pedir desculpas por ser otimista no meio de tanta notícia ruim, mas há muito tempo eu me convenci, né, de que se esta condição, esta cadeia fosse mais bem avaliada pelo setor urbano, seria melhor para o Brasil. Uma boa parte da chamada política industrial deveria se concentrar nesses segmentos, porque neles nós temos vantagens, nós devemos manter esta vantagem, e todos esses novos modelos de negócio que estão sendo criados, nós poderemos, do que depende desse grupo, ficar dentro do lote de ganhadores. Né? É isso aí. Desculpe ter passado do tempo. Obrigado.